pessoal do sexto ano, tudo bem? Bom, então vamos começar a gravação da semana para esta nova etapa e um novo conteúdo, né? Já estivemos vendo o conteúdo de substantivo e adjetivo, que eu vou retomar daqui a pouco para dar continuidade, mas neste momento eu vou falar de sílaba tônica. Então vocês podem me acompanhar no vídeo através da página 61, então página 61 e vídeo, tá bom? Tem um poema lá dizendo assim: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Esse poema de Carlos Drummond de Andrade dá uma ideia assim de quando você não sabe o que fazer. E agora? O que nós vamos fazer, né? Então, é um poema longo, um pouquinho mais longo, não longo, né? Mas é um poema mais longo, mais versos. E bem interessante. Drummond tinha um jeito bem simples de escrever, bem mineirês, bem bacana, mas aí temos só um trechinho, vocês podem ver que continua. Quem se interessar, procurem esse poema em livros, na internet tem José, de Carlos Drummond de Andrade, você vai encontrar o poema todo. Enfim, qual a ideia disso aí? Fale em voz alta as últimas palavras de cada verso do poema. José acabou, apagou, sumiu, esfriou. Então, nós vimos que tem uma das sílabas que soa mais forte. E no caso desses versos, a última palavra tem como sílaba tônica a última sílaba de cada palavra. José, acabou, apagou, sumiu, esfriou. Então, essas sílabas que se destacam são as sílabas mais fortes, são as sílabas chamadas tônicas, aquela pronunciada com maior destaque, maior ênfase, com maior força, tá? Aí fala assim na letra B: ao falar as últimas sílabas das palavras, foram pronunciadas de que forma? Com a mesma intensidade da voz que as outras, com mais força, mais intensidade que as outras, ou com menos força, menos intensidade? Então, como nós já dissemos, com mais intensidade. Olha, fique de olho e destaque. Na fala, na leitura de palavras e frases, existem entoação e ritmo. Assim, algumas sílabas são pronunciadas com mais intensidade e outras com menos intensidade. E essas pronunciadas com mais intensidade são as sílabas chamadas sílabas tônicas, tá? Aí no exercício 2 diz: separe as sílabas das palavras dentro dos quadradinhos. Então, nos quadradinhos verde vai ficar a sílaba pronunciada com mais intensidade e nos transparentes, sílaba pronunciada com menos intensidade. Tem aí do lado a definição de sílaba tônica que vocês têm aí claramente, é a sílaba pronunciada com mais força, mais intensidade. Então, tem que ficar isso bem clarinho na memorinha de vocês, para quando vocês forem definir o que é tônico, o que não é tônico, ficar claro. E o que não é tônico é átono, tá? Então, a palavra José, a sílaba átona é só Jo, porque só tem duas sílabas. A sílaba tônica é o Zé. Acabou, acabou é a sílaba tônica. Agora, a é sílaba átona, Gó é sílaba tônica, Irá é sílaba átona. Então, nós temos aí um esclarecimento de que a sílaba tônica nem sempre vem na última sílaba. A sílaba tônica vai ser sempre a última, a penúltima ou a antepenúltima. Se a palavra tiver 10 sílabas, é uma das 3 últimas que é a tônica, nunca outra. Por maior que a palavra seja, uma das 3 últimas é a tônica. Então, ela é só dessa forma, tá? Então, vamos virando a página 62, vocês vão ver lá. Quanto à posição da sílaba tônica, a palavra com mais de uma sílaba classifica-se em... Por que a palavra com mais de uma sílaba? Porque a palavra com uma sílaba só é monossílaba. Com mais de uma sílaba, ela pode ser dissílaba, trissílaba ou polissílaba.
E aí nós vamos definir. Quando a sílaba tônica é a última da palavra, como nós vimos aí no versinho, nos versinhos do poema José, assim como a palavra José, ela é oxítona, porque a sílaba tônica é a última da palavra. Por exemplo, você esfriou anoitecer. Quando a sílaba tônica é a penúltima e não a última, nem a antepenúltima, ela é a penúltima. Então, essa sílaba tônica é chamada de paroxítona. Uma palavra paroxítona é uma palavra que tem como sílaba tônica a penúltima. Exemplo, festa, agora, chocolate. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima, aí então nós chamamos essa palavra de proparoxítona. Aí nós temos lógico e fenômeno como exemplo. Máximo, Píndaro, tá? Médico, tudo é paroxítona, tá certo? Vocês estão compreendendo essa explicação? Então, tudo é proparoxítona. Então, oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Médico, trágico, cético. Essas palavras, elas são proparoxítonas e tem um detalhe. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, para ser proparoxítona, tem que ter acento na antepenúltima sílaba, ok? Vocês leiam bastante isso aí, releiam para depois fazer os exercícios que eu vou passar. Em língua portuguesa, a palavra com mais de uma sílaba possui apenas uma sílaba tônica. As restantes são átonas, tá? Então, a sílaba é tônica, só aquelas demais são átonas, em língua portuguesa. Não dá para comparar com outros idiomas, cada idioma tem sua regra, tá? Agora leiam ali. José é um poema conhecido e famoso de Carlos Drummond de Andrade. As palavras destacadas são, então quais palavras? De e de. Monossílabas, uma sílaba só. Então pode assinalar aí. Monossílabas, porque só tem uma sílaba. Então, elas não entram lá nas oxítonas, paroxítonas. São monossílabas. Então, qual é a diferença entre essas palavras? O E, conjunção que liga as palavras conhecido, famoso, tá? Não possui acento na escrita. Então, quanto à escrita, não possui acento. Quanto à intensidade de voz, pronunciada com menos, não menos, tá? Com menos intensidade. Verbo ser, José é um poema. Então, possui acento e é pronunciado com mais intensidade. E o de, que é uma preposição que liga famosos a Carlos Drummond de Andrade, não possui acento, pronunciado com menos intensidade. As palavras que são pronunciadas, monossílabas pronunciadas, então ela tem uma sílabazinha só, e são pronunciadas com menos intensidade, são os monossílabos átonos. As palavras com uma pronúncia mais intensa, e às vezes até com acento, e só tem uma sílaba, são chamadas monossílabas tônicas, tá? Então, as monossílabas podem ser tônicas ou átonas. Às vezes eu digo os monossílabos, que também fica correto. Se eu disser os monossílabos ou as monossílabas, quando eu digo as, eu estou me referindo às palavras. Quando eu digo os monossílabos, eu estou me referindo ao todo, chamando de monossílabo, dando monossílabo como substantivo, não como adjetivo, tá? Então, monossílabos ou monossílabas podem ser átonos ou tônicos, tá? A palavra monossilábica, então vamos lá na letra C, lá em cima. Todas as palavras monossílabas são pronunciadas com a mesma intensidade de voz. Não, existem
monossílabos pronunciados com mais intensidade, né? Com mais destaque e usando até acento. Então, respondam lá na C, não. Existem monossílabos pronunciados com mais intensidade e algumas com menos intensidade. A palavra monossílaba, quanto à tonicidade, pode ser tônica e átona. Então, aí é só vocês lerem que vocês vão ver. E as monossílabas tônicas, às vezes, não tem acento. Por exemplo, bom, mal, gol, sol, sim, não. São palavras monossílabas tônicas sem acento. E existem as com acento. Mês, pé, pés, vê. Tá? São palavras monossílabas tônicas com acento. E os átonos são aqueles que ligam palavras mesmo, são aquelas classes de palavras que elas são usadas para ligar palavras, para ligar frases, mas que sozinhas não têm significado. Se eu digo as, de, com, solto na frase, ninguém vai entender. Agora, se eu disser as pessoas, mês de maio, então aí sim ela vai passar a ter significado. Então são palavras átonas, elas não têm significado sozinhas e são monossílabas, só tem uma sílaba, tá? Então agora sim eu vou deixar as atividades para vocês, tá anotadinho aqui, que são página 63 até 66. Vão fotografar ou digitalizar e enviar para o e-mail aulas.alternativa@gmail.com aulas.alternativa@gmail.com, tá? E daqui a pouco a gente se fala para continuar.